Olá pessoal, vamos começar mais um programa Virando a Mesa, dessa vez discutindo o significado da greve geral do dia 28 de abril e os próximos passos da luta dos trabalhadores contra as reformas de Temer. Bom pessoal, no programa de hoje a gente está recebendo a Diana Assunção, que é trabalhadora da USP e do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, e o Felipe Guarnieri, que é operador de trens do metrô de São Paulo e do Movimento Nossa Classe. E eu queria começar fazendo uma pergunta para o Guarnieri sobre o significado, o que representou essa greve geral do dia 28 para os trabalhadores. Foi muito importante essa greve dos trabalhadores no dia 28 de abril. Foi uma greve histórica que há décadas a gente não via acontecer no país. Trabalhadores de diversas categorias paralisaram suas atividades. Foram trabalhadores da indústria, trabalhadores do setor de serviços, professores, servidores e, em particular, no transporte, que já havia paralisado no dia 15 de março, dando uma forte demonstração. Dando uma forte demonstração no dia 15, no dia 28 de abril foi até maior, porque os motoristas de ônibus pararam durante 24 horas, teve paralisação em todas as linhas da CPTM e no metrô, mais uma vez, a gente pôs uma derrota para o plano de contingência da empresa e os transportes não funcionaram nesse dia. Então a gente pode dizer que os trabalhadores entraram em cena como um sujeito no cenário nacional. Com certeza. Se em junho de 2013, aquelas manifestações massivas que a gente via acontecer no país, hoje a gente vê que abriu um novo capítulo, com os trabalhadores entrando na cena política do país. Esse governo Temer, ele está encurralado, porque a burguesia escolheu esse governo para aplicar ataques muito profundos à classe trabalhadora, aplicou um golpe institucional para isso. A gente vê acontecendo também as denúncias da Operação Lava Jato, as denúncias da corrupção e, por outro lado, o PT, como um partido que está na oposição, com uma plataforma para aplicar as reformas da sua maneira. Que os trabalhadores não veem que nem Lava Jato e nem essa oposição petista vão dar alguma solução nesse cenário. Justamente, o que mudou no dia 28? Mudou que agora a gente tem uma outra alternativa para dar uma saída frente a essa conjuntura. A gente tem os trabalhadores mobilizados, lutando, e que se a gente agora prepara uma nova greve geral ainda mais forte, é possível ter uma resposta que se dê por baixo, ou seja, a nossa classe, a classe trabalhadora, respondendo e derrotando as reformas do Temer e o próprio governo. Mas como poderia ser a organização dos trabalhadores para constituir essa greve? O que a gente vê é que nos locais de trabalho tem muita disposição dos trabalhadores fazerem política. Cada vez mais os trabalhadores querem ser sujeitos. Quando o trabalhador faz uma greve, ele se vê como parte necessária das coisas funcionarem na sociedade. Então, isso foi muito importante no dia 28. A gente tem o poder nas nossas mãos. Então, se a gente consegue organizar comitês de base, porque a gente sabe que as direções não vão fazer isso, se a gente consegue organizar comitês de base que preparem a luta por baixo, nos locais de trabalho, através de assembleias e com esses comitês junto com a população, é bem possível a gente conseguir preparar uma greve geral ainda mais forte. Ô Diana, inclusive na USP a gente viu exemplos desses comitês de base, como o Felipe colocou, não? Sim, a gente está organizando em algumas faculdades, mas também na região próxima à USP, comitês que buscam debater a política nacional e os rumos dessa luta. Eu acho que, como o Guarnieri colocou, é muito importante, porque sempre pode ter uma tendência a que sejam as direções sindicais em reuniões fechadas que definam isso, até porque a gente sabe que muitas das direções são burocráticas e por isso a gente tem que tomar a luta nas nossas mãos. Precisa ter uma auto-organização dos trabalhadores e também da juventude para poder dar uma resposta muito mais profunda ao que está acontecendo. O dia 28 já demonstrou uma grande força da classe trabalhadora, mas é possível ir por mais, Isso é o que a gente vem colocando e é essa exigência que a gente vem fazendo também para as centrais sindicais, que preparem efetivamente com um plano de luta concreto uma nova greve geral até derrubar todas as reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o ataque em relação à terceirização, mas também para derrubar esse governo golpista do Temer. Não, inclusive as centrais sindicais acabaram de fazer uma reunião, O que está colocado um pouco para os próximos passos? Uma reunião que gerou bastante expectativa, porque depois do que foi o dia 28 e o enorme impacto que teve nacionalmente, mas também a nível internacional, tinha muita expectativa do que eles iam debater e
O anúncio que eles fizeram foi em relação a um movimento chamado Ocupa Brasília, que seria caravanas para ocupar Brasília durante 5 dias. O que a gente vem debatendo, porque inclusive tinha muita expectativa de ter logo uma nova greve geral, ainda que a gente considere que tenha que ser muito bem preparada pela base, com auto-organização, a gente acha que é importante debater essa proposta, porque se for para ser algo pouco preparado, algo que não se garanta a ida de trabalhadores, estudantes, de movimentos sociais, certamente vai terminar sendo algum tipo de pressão parlamentar que não vai servir como um plano de luta efetivo para construir essa greve geral que a gente quer. Inclusive, se tiverem paralisações durante esses dias de manifestação em Brasília, será muito mais efetivo, porque muitos mais trabalhadores vão poder participar. Então eu acho que teria que se definir um dia concreto para fazer uma grande marcha em Brasília, mas que isso fosse garantido pelas centrais sindicais, por exemplo, colocando milhares de ônibus em todos os estados do país para fazer uma luta séria, de fato, para ir ao coração do poder político brasileiro e mostrar que a classe operária entrou em cena e foi até lá para impedir que seja aprovada essas reformas. Isso tem que estar combinado com os comitês pela base, com algum tipo de coordenação que poderia ser, por exemplo, organizar encontros com delegados eleitos pela base, mas garantindo que seja uma ação efetiva e que seja parte de construir uma nova greve geral, porque como o Felipe colocou, é paralisando a produção, é mostrando a força da classe operária como a classe que move tudo, que tudo produz, com a juventude aliada, com os movimentos sociais aliados, que a gente vai conseguir derrotar tanto as reformas e avançar inclusive para derrotar e colocar em xeque esse governo que veio para aplicar ataques mais duros do que o PT já vinha aplicando. Bom, então partindo desse exemplo dos comitês na USP, qual papel, Felipe, você acha que poderia ter a esquerda para fazer esses exemplos de democracia se generalizarem? A esquerda poderia ter um papel muito importante, assim como, por exemplo, a gente vê na Argentina. A esquerda lá garantiu que tivesse uma grande paralisação na base nas paralisações que teve recentemente no dia 6 de março. Aqui no Brasil, a mesma coisa. A pressão que a esquerda poderia exercer nas centrais sindicais para ter uma luta controlada de forma mais democrática seria fundamental. Isso, por exemplo, na própria construção em relação aos comitês. Por exemplo, se organizações da esquerda como o PSOL ou centrais sindicais como a CSP com Lutas e as intersindicais estabelecessem um polo de independência política que ajudasse a desenvolver esses comitês nos bairros, na periferia, nos locais de trabalho, seria fundamental para a gente levar essa luta à frente. E sobre isso, se a gente pensar essa luta, porque isso que você está colocando tem uma grande possibilidade, assim, se as centrais colocassem ônibus em Brasília, porque a gente viu a luta na PEC que deu chamou bastante atenção lá quando teve a votação da PEC 55. Então agora poderia ser talvez até maior, essa tem que ser a reivindicação dos trabalhadores. Agora, se o governo Temer, que já está pressionado aí de todos os lados, se ele cai ou se as reformas são questionadas mais profundamente, o que os trabalhadores tinham que colocar como resposta política? Porque o que a gente vê é que se for trocar 6 por meia dúzia ali em cima, às vezes as variantes que tem aí dos políticos, os trabalhadores estão desacreditados desses partidos dominantes. Então como é que você vê que poderia ser uma resposta política mais profunda nesse cenário? Então, eu acho que esse é um momento muito propício para fazer esse debate, porque desde quando se implementou o golpe institucional no nosso país, começou a suscitar vários debates de quais seriam as respostas políticas que a classe trabalhadora teria que dar. E, enfim, nós como militantes revolucionários, a gente defende um governo de trabalhadores de ruptura com o sistema capitalista. A gente viu que amplos setores de massa se sentiram atacados com o que foi o golpe institucional, por conta de terem atacado o seu direito de voto, o sufrágio universal, e justamente por isso a gente acha que é preciso dialogar amplamente com todos esses setores. Ou seja, se a classe trabalhadora consegue, com a sua força, colocar em xeque esse governo, as reformas e todos os ataques que estão aí, a gente acha que é uma possibilidade de não somente alterar os jogadores, mudar os políticos, que a gente vê que são políticos entreguistas, políticos corruptos, tudo isso que a gente vê que defende os interesses da burguesia, da classe dominante, mas que a gente teria que ir para mudar as regras do jogo. E para isso seria uma política de enfrentamento com o regime atual, com o regime como ele é hoje, com o sistema
sistema político como ele é hoje. Por isso a gente está defendendo a eleição de representantes para colocar de pé uma Assembleia Constituinte livre e soberana, diferente inclusive da de 1988, que foi uma constituinte tutelada pelos militares, mas uma constituinte que seja de enfrentamento, mesmo com esse regime, com esses políticos, e que a gente possa eleger representantes para, em primeiro lugar, anular todos os ataques desse governo golpista, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todos os ataques que a gente está vendo, mas inclusive anular os ataques dos governos anteriores, seja do PT, seja do PSDB. Seriam medidas elementares para avançar, inclusive, para respostas mais profundas aos rumos do país, que são poucos políticos por cima que definem. Né? Por exemplo, a questão da dívida pública, que é um escândalo, uma verdadeira bolsa banqueiro. Né? Uma constituinte assim teria que batalhar para não ter o pagamento da dívida pública e todo o dinheiro ser destinado à saúde, à educação, ao transporte, né? Nesse mesmo sentido, batalhar pela reestatização de todas as empresas privatizadas e que seja sob controle dos trabalhadores e também da população, né? Porque a gente vê essa relação espúria entre as empresas e as empreiteiras e os políticos corruptos, tudo que a gente está vendo, inclusive, com a Lava Jato. E uma série de medidas que eu acho que também dizem respeito ao sistema político, né? Porque, por exemplo, hoje os políticos ganham salários muito altos no momento em que a população ganha salário muito baixo. Então, batalhar para que todo político ganhe o mesmo salário que uma professora, para que o salário mínimo seja o mínimo estabelecido pelo DIEESE e que, inclusive, a jornada de trabalho seja reduzida sem redução salarial, né? Para avançar a uma situação em que todos possam trabalhar. Nesse sentido, né, a partir de toda essa discussão, dessa análise da situação política nacional, a gente está fazendo um chamado bastante forte, a partir do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, o Movimento Nossa Classe, o Grupo de Mulheres Pão e Rosas e a Juventude Faísca, e também pelo Esquerda Diário, a batalhar por essas ideias e construir com muita força os comitês organizando, né, a luta desde a base. Então a gente faz esse chamado aqui também a partir desse programa do Virando a Mesa para seguir essa batalha com tudo e ser parte de uma perspectiva revolucionária na luta dos trabalhadores e da juventude para que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Bom, queria agradecer então a presença da Diana Assunção, do Felipe Guarnieri. Queria convidar a todos a compartilhar esse vídeo e a gente vai seguir com outros programas do Virando a Mesa. Até mais!